Muito bom dia a todos. Mais uma vez estamos juntos com a Consciência do Terceiro Milênio. Hoje com o nosso título do 105º, né? Triste crepúsculo de uma civilização. Infelizmente fazendo um papo como esse, né? Podia ser uma coisa melhor, né? A aurora de um novo tempo, etc, né? Então, para esclarecer, a partir de 2 ou 3 palestras atrás, nós estamos fazendo tudo, jogando lá no YouTube. Então, o que nós gravamos até a palestra número 202, 203, ficou gravado lá no portal de Aquários. Está residente lá, pode assistir a hora que quiser. E daí em diante, nós estamos jogando tudo diretamente para o YouTube. E é o que nós estamos fazendo hoje. Então, a partir, né, de algumas semanas atrás, nós já estamos jogando tudo para o YouTube direto. E muitas palestras que estavam lá, nós também já estamos jogando para o YouTube também. Aí é só acessar no YouTube Eliseu Mussitaíba. Então a informação é essa aí. E no final nós temos a relação das palestras também. Então, nós não queremos fazer palestra, não vamos dar aula, não vamos fazer a cabeça de ninguém, como sempre nós falamos, né? É só um bate-papo, né? Mostrando a espiritualidade e tudo mais. Então, vamos começar no nosso bate-papo. Seria bom que você desse a luz aqui. Aqueles que desejam, sinceramente, alcançar um conhecimento geral sobre os diversos avatares da divindade e não deixarão de buscar as tradições e livros sagrados de vários povos, inclusive o hindu, o chinês, o persa, o árabe, o asteca, inca, tupi, entre muitos outros, né? Inclusive, principalmente a literatura deixada pelo professor José de Souza, né? Aqui nós estamos com pouca luz aqui no nosso lado direito também, né? Aqui tem que abrir essa cortina aqui. Então, voltando à literatura do professor José de Souza, né? É importantíssima, principalmente de acesso ao público, que é o verdadeiro caminho da iniciação. Então vamos ver aqui como é que fica. A ciência das idades, eubiose, é um conhecimento sagrado, tendo origem na árvore da vida, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos, filosóficos e culturais da humanidade de todos os tempos. Aí nós já comentamos várias vezes, né, sobre a ciência da vida, né, esse conhecimento eterno deixado pelos mestres, né, né, raciocínio é bom, vai lá por fora. Então, a ciência das idades, a eubiose é um conhecimento sagrado, né? E esse conhecimento, ele é alcançado através da meditação, dos estudos, das pesquisas, do conhecimento dado, né, pelos seres de alta hierarquia. Simplesmente isso aí. Ela melhorou mais, né? Então, o alicerce onde se apoia todos os movimentos religiosos, filosóficos da humanidade, culturais também, né, de todos os tempos. Estamos num fim de ciclo apodrecido e gasto, adentrando o alvorecer de um outro, portador de paz e felicidade no mundo, né? Já dizia o professor José de Souza. Aí nós pedimos licença e colocamos assim, adentrando, né? Porque ele foi quando ele falou mais ou menos nos anos 50, né, mais ou menos. Então aí nós atualizamos ali, adentrando, né, como, né, numa nova era para a humanidade. Para os membros da Sociedade Brasileira de Eubiose, instituição que veio ao mundo em 1921, com a missão de mostrar aos homens as verdades relativas a uma nova era, dirigindo-se de modo especial ao Brasil como centro de radiações espirituais para toda a Terra, e desenvolvendo, né, recolhendo a semente da futura civilização, donde seu lema, Spes Mestres e Semine,
A esperança da semente reside na semente, né? A esperança da colheita reside na semente e tal, né? E assim nós vamos mostrando, né? No dia a dia, né? A mídia vai mostrando também, né? Sobre as crianças índigo, crianças cristais e muitos tipos de crianças com aula diferente. A inteligência que as crianças estão vindo cada vez mais, né? São terríveis. Se as pessoas não conseguirem mexer com o celular, dá para uma criancinha que ela mexe, né? Coisa e tal. Então, mais ou menos é isso aí, né? Mostrando que está... o que foi feito pelas civilizações anteriores vão sendo acumuladas, né? Então, as gerações atuais vão acumulando, vão, né, sofrendo essa influência, né? Tomara que quando nós voltarmos, nós reencarnarmos, né? Que a gente traga mais alguma coisa, algo mais, né? Vamos ver. É realmente vergonhoso e acabrunhante a construção de que a grande maioria dos homens reluta em aceitar e seguir, como se faz necessário, né? Os verdadeiros ensinamentos que a época atual exige sejam aprendidos, executados no campo prático da conduta humana e da espiritualidade. Então a ideia aí é o seguinte, né? As pessoas aprendem coisas boas, né? Então, pelo YouTube tem tanta coisa, pelo Google, né? Os filmes, de modo geral, né? Hollywood, vamos dizer assim, entre aspas, mostrando uma série de informações, coisa e tal, mas as pessoas, ao invés de filtrarem ali e tirarem coisas boas que vêm, né? Nas literaturas, de um modo geral também, né? Não, aquilo ali fica só na base da reflexão. Então, faz uma reflexão em cima daquilo e fica por isso mesmo. Não vem a meditação, não vem a prática, né? A praticidade desses valores. E aí acaba ficando no subconsciente da garotada, de todos mais, né? E o resultado é o que a gente vê aí, bala perdida por todo quanto é lado, assaltos aí de toda ordem, né? Sequestro relâmpago, essas coisas mais, tudo que a gente vê que os filmes vêm nos ensinando, né? Durante décadas, né? Então está no subconsciente do pessoal também. A SBE, Sociedade Brasileira de Eubiose, durante esse largo período de tempo, tem demonstrado por todos os meios e modos, ao seu alcance, a necessidade premente da tolerância, respeito e congraçamento das religiões como condição essencial para haver a paz, né? A harmonia universal, né? No mundo. Nesse sentido, é a nossa campanha, né, da Sociedade Brasileira de Eubiose, de Frente Única Espiritualista, né? Como única fórmula para se deterem as águas invasoras do materialismo bravio. Então tem uma chamadinha número 5 ali. Tem oferecido ensinamentos dos mais altos que aos seres humanos é dado alcançar no atual ciclo, como preparação para um superior estado de harmonia física, psíquica e mental próprio da nova era, que virá ainda, né, ainda que construída sobre as cinzas desta nova civilização. Aí está aí falando uma profecia, vamos dizer assim, falando sobre a nova era, né? E que pelo jeito, segundo os grandes mestres, falando sobre a quantidade de pessoas, né? Então alguns falam até que 2/3 da humanidade não vai poder ficar para essa nova era. Então essas mexidas, né, vamos dizer assim, que vai haver, que está havendo, né? Através de tsunamis, através de maremotos, de terremotos e outras coisas mais. E também entre os problemas sociais, principalmente nas guerras, né? Que os homens, em toda parte, principalmente no Oriente Médio, não querem resolver mesmo, querem acabar um com o outro. Tem apresentado uma elevada concepção de viver, perfeitamente praticável aos indivíduos, como às coletividades, mostrando os erros da nossa moribunda civilização e suas consequências para a humanidade. Tem denunciado, como é o seu dever, em favor dos homens, dos seres humanos, os vários crimes de lesa divindade, né? Lesa humanidade, vai por aí afora, e portanto de lesa evolução, sejam de caráter religioso, político e social, né? As barbaridades que se fazem no mundo inteiro, né? Coisa e tal, prejudicando, né? Terrivelmente a própria evolução, a própria espiritualidade do mundo inteiro. Tem, enfim, durante longos anos, completando em 1956
um ciclo de 35 anos, naquela época, né? E daí continuou, né? Cada vez os ciclos, né? Ou seja, para os conhecedores desses assuntos, 5 ciclos de 7 anos, quer dizer, até 35. E daí continuou, né? O trabalho continua, trabalhando ininterruptamente, cumprindo o seu dever, que é a única razão de existir na face da Terra, à custa de tremendos esforços, para vencer os homens, os seres humanos, a indiferença, a apatia, o egoísmo, a maldade e a ignorância. Então nós colocamos aí 1956, que é uma data importantíssima, né? Dentro da ciência das idades, da eubiose, né? Onde que houve inclusive uma coisa importantíssima, que foi o julgamento da humanidade. Das religiões e tudo mais, né? Tudo foi julgado nesse período de 54, se eu não me engano, até 59, mais ou menos, eu acho que foi isso mais ou menos, né? Então, salvo melhor opinião aí, né? Melhor memória, né? Mas que houve um julgamento realmente. Como se sabe, a SBE erigiu em 1949 um templo dedicado a todas as religiões e à fraternidade universal, em São Lourenço, sul de Minas, o qual é visitado por número cada vez maior de pessoas de toda parte, a quem logo impressiona o ambiente de mística quietude que o envolve. Então vamos ver o raciocínio aqui, ó. No entanto, esses mesmos seres humanos do mundo lhe voltam as costas, preferindo continuar a sua malfadada obra de iniquidades e cruéis fantasias, tão evidente, né? Tão desastrosa e desvairada. As religiões odiando-se e combatendo-se mutuamente, e os seus maiores valores intelectuais afanosamente preocupados em demonstrar a perfeição e integridade na sua e em apontar as máculas e desmoralizar as demais, quando a verdade é que nenhuma delas subsistirá em estado de separatividade, né? Que aí o cara está falando das suas doutrinas e tudo mais, né? Então cada um tendo o seu Deus particular, né? Não quer entender que só existe um Deus só, o Deus único verdadeiro, né? Então acha que o Deus dela é melhor, e aí vai o combate, né? Vamos dizer assim, em todos os níveis. Combate-se as religiões mutuamente, disputando para os seus pretensos fundadores a primazia da filiação divina e única. Tal concepção é indício de uma profunda ignorância, quando não maldade, pois são várias as manifestações cíclicas ou avatares parciais da divindade, chamados em algumas escrituras sacerdote do Altíssimo, né? Rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, rei Melquisedeque. Todos ligados entre si, como é lógico compreender, pois são veículos da mesma essência, de onde falarem todos em nome do Pai Divino, do Eterno, Brahma, Alá, né? Jeová, e o nome que quiserem. Até que, ao atingir a evolução, o chamado oitavo ramo racial, como a atual época, a mesma divindade se manifesta num avatar integral que sintetiza o valor de todos os anteriores. O tal avatar é conhecido por Apavanadeva, ou Maitreya Buda, isto para o Oriente, já que o seu nome ocidental é bem outro, que surgirá em plena era do Aquário, por isso mesmo chamado avatar aquático, inaugurando a esperada idade de ouro, sublime de harmonia para a Terra redimida de seus erros. Naturalmente, para que esse ser possa se manifestar, é necessário que haja uma limpeza, né? Vamos dizer assim, uma mudança de estado de consciência, né? Então, as pessoas pensam que, do jeito que as coisas estão, um ser dessa hierarquia irá se manifestar na face da Terra, sem mais nem menos, né? Primeiro, do jeito que as coisas estão, tem que haver uma limpeza, né? Vamos dizer assim, como se de repente a pessoa fosse receber uma pessoa honrada em sua casa, né? Primeiro ela dá uma limpeza na casa, manda até pintar a casa, coisa e tal, né? Para receber tão honrosa presença, né? No seu domicílio. Então é o caso, num aspecto muito amplo, né? Vou dizer assim, o planeta Terra é a mesma coisa. Então
tem que haver uma mudança, alguma coisa de mexida, né, para que esse ser possa se manifestar. Mas ele já, a aura dele já é sentido, né, em toda parte, por aqueles que, vou dizer assim, trabalham pelo progresso e evolução da humanidade e de si mesmo. Apesar por inconfessos interesses, se pode fazer polêmica em torno dos nomes desses excelsos seres que ao mundo vieram em épocas e regiões distintas, destinados a dar um novo impulso à evolução. Aí a fala de Jesus, olha, não vim para derrogar a lei, mas para cumpri-la, né? Então, cada ser desse não vem para salvar, como falam tanto, né? Ele vem para cumprir a lei, né? O karma, a pendência, é o caso do Dharma, né? Tem que vir para resolver o problema. Tão claras eram as suas palavras, como se pode verificar nas escrituras, que ao escrever estas linhas, somos tomados de natural constrangimento diante da necessidade que sentimos de repisar alguns exemplos dessa clareza, que apenas a uma inteligência verdadeiramente apagada ou por criminoso interesse será possível repudiar, né? Vamos mais um pouquinho que tem mais informações. No Bhagavad Gita, ou no Bhagavad Gita, o canto do bem-aventurado, fonte inestimável de saber para o Oriente e para o mundo inteiro, e é Zeus Krishna, quem viveu 3.500 anos antes de Jesus Cristo, o Cristo bíblico. Note-se a semelhança dos nomes, e é considerado na Índia como a mais pura encarnação da divindade. Diz ao seu discípulo Arjuna estas cristalinas palavras. Então vamos ver o que ele diz. Olha só que coisa interessante, né? Nós comentamos sobre a limpeza, né? Que até tem seres que falam que sobre 2/3 da humanidade não pode, do jeito que está, não pode ficar. Todas as vezes ao filho de Bharata, que Dharma, a lei justa, declina, e a Dharma, o contrário, como agora acontece e se levanta, né? Eu me manifesto para a salvação dos bons e destruição dos maus. Para o restabelecimento da lei, eu nasço em cada yuga, idade, ciclo, né? Portanto, um julgamento cíclico e não final, como pensam muitos. Estou esperando o fim do mundo, uma série de coisas, né? Mas ainda temos coisa de... Só na nossa raça são 10.000 anos e não vai acabar porque ainda existe outra. Nós estamos na quinta raça, né, vamos dizer assim, em nível de estado de consciência. Depois nós temos a sexta e ainda temos a sétima. Então só a primeira tem 10.000 anos pela frente aí. Por si só, isso já bastava. Entretanto, aqueles que desejam sinceramente alcançar um conhecimento geral sobre os diversos avatares da divindade não deixarão de buscar as tradições e livros sagrados de vários povos, inclusive o hindu, o chinês, o persa, o árabe, o asteca, o inca, o tupi, etc., né? E principalmente a literatura deixada pelo mestre, pelo professor José de Souza. Então, para colaborar com tudo isso, vejam no portal de Aquários, na palestra número 3, no bate-papo número 3, Mistérios das Manifestações Divinas, né? Vocês vão ter lá, vamos dizer assim, um aspecto bem amplo, né, do que sejam essas manifestações, como elas se apresentam, coisa e tal, né? Dá uma olhadinha lá, que é coisa muito interessante mesmo. Para não falar em Gautama, Lao Tse, Zoroastro, Maomé, Quetzalcoatl, Manco Cápac, Tamandaré, Noé, gramaticamente Eon, que em grego significa a manifestação da divindade na terra, e muitos outros, já que estamos falando de um modo geral, mais direto, né, para a mentalidade ocidental de hoje, citaremos mais adiante alguns trechos da Bíblia relativos a Jesus, o Cristo bíblico, né, também chamado Yehoshua Ben Pandira, o Cristo bíblico, que certamente não serão desconsiderados pelos que nos leem, ou estudam, ou assistem, né, o nome que queira dar. Esperamos com isso ajudar o leitor, né, o estudioso de um modo geral, a compreender alguns pontos essenciais para uma boa cultura espiritual, como exige a renovada passagem do Mar Vermelho, das paixões mundanas a pé enxuto, né? Então aí é uma das revelações que é dada,
que o Mar Vermelho realmente é mar tamásico, é mar de paixões, né? E não no sentido de atravessar o mar propriamente dito, né? É atravessar as paixões, né? Aquele povão todo, né, desregulado, né, coisa e tal, e as pessoas viverem aí como vivem hoje no meio de toda a humanidade, no meio dos povos, mas sim se envolverem com essas paixões loucas que existem por aí. Então, número 1, né, o ciclo de Pisces, a qual pertence a Jeoshua Ben Pandira, o Cristo bíblico, como prova o episódio da mulher adúltera, em que Jeoshua, desenhando na terra a figura de um peixe, diz: quem estiver isento deste pecado, e não de pecado como se traduziu, que atire a primeira pedra, né? Então, quem estiver isento deste pecado, né? Dizíamos, o ciclo de Pisces extinguir-se na época atual, dando lugar ao de Aquários, cuja clarinada, né, vou dizer assim, né, já ressoou na terra. Portanto, a missão de Jesus, Jeoshua Ben Pandira, e de seus apóstolos, não importa se coroada de êxito ou não, está encerrada. Então, essa parte do ciclo de Aquários, do ciclo de Pisces, já se foi. Doutrinar a humanidade em nome de Jeoshua Ben Pandira, o Cristo bíblico, é querer perpetuar um passado velho, sem mesmo uma roupagem nova, que, aliás, de modo algum, seria possível forjar. E em sã consciência, quem poderia hoje apresentar como legítimo representante do Espírito do Cristo, ou de Cristo, se, por exemplo, uma das mais respeitáveis figuras do mundo cristão, incluídas aí todas as religiões desse grupo, como o Papa da Igreja Católica, por exemplo, o caso de João 23, que recomendou aos seus propostos, né, necessidade de se imbuírem do espírito cristão primitivo, né? Aí ele fala ele está falando aí, no caso da teosofia, né? Da teosofia, a origem do espírito cristão, seja do período imediatamente posterior à morte de Jeoshua. Veja-se, por exemplo, a crença da transmigração da alma, que era mantida pela referida igreja até o quarto concílio, e sem maiores explicações, os crentes, né, aos crentes foi abolida. Quer dizer, até o quarto concílio se aceitava a reencarnação. E aí trocaram a palavra, né, vou dizer assim, de reencarnação para a transmigração da alma. E com isso mudou-se diametralmente toda uma doutrina, toda uma filosofia, né? E é certamente um dos motivos da resolução do sábio pontífice, pois o conhecimento dessa lei, a par de karma ou de causa e efeito, é da maior necessidade para a evolução do ser humano, relações humanas, etc. Tanto assim que o índice de criminalidade é menor entre os seguidores das religiões que adotam esses três princípios básicos, que são karma, reencarnação e livre-arbítrio, fundamentada em Dharma, a lei justa e perfeita. Então, entre as pessoas que têm esse estado de consciência, né, pelo menos o básico, é difícil encontrar crimes terríveis como encontramos em toda parte por aí, os quais por si bastam para responder às tantas interrogações simplórias sobre os problemas da vida e da morte. É sabido que a verdadeira tradição do Cristo perdeu-se para a humanidade, ou teria sido conservada ao abrigo das mentes mais que profanas. Quem conhece a verdadeira história de José de Arimateia e Nicodemos, né? Aquele que recolheram o sangue de Jesus da cruz, né? Os despojos da cruz, vamos dizer assim, né? E o santo sangue, e o santo graal, né? Coisa e tal, aí está ligado ao mistério de José de Arimateia e Nicodemos. Então veja mais detalhes, nós já falamos sobre o outro, né? Os mistérios das manifestações divinas. E agora tem aí, ó, nosso bate-papo número 82, acho que é 82, Montes Santos e o Graal, né? Então, tem o número 1 e o número 2, né?
Monte Santo Graal 2. O nosso bate-papo 127, Mistério do Santo Graal, o rei Melquisedeque 1 e 2 também, né? Em número 158 e 159, né? Do Portal de Aquários, né? Eu não sei se esse material já está no YouTube, mas está lá no Portal de Aquários. Daí vocês vão ver, né? Procurar ler também o verdadeiro caminho da iniciação do professor Guilherme de Souza, né? E que é importantíssima essa leitura. Importantíssima. 2. Jesus não é o único avatar da divindade, como não são Gautama, o Buda. Buda significa ungido, iluminado, do mesmo modo que o termo Cristo, Maomé, Zoroastro e outros já citados. Todos eles são expressões parciais da mesma essência, estando ligados entre si, né? Todos eles, vou dizer assim, são vasos e signos de eleição, né? Vou dizer assim, né? Em termos. Então essas essências, elas só mudam só a personalidade, né? Porque o espírito, vamos dizer assim, é o mesmo. 3. Todos eles vêm à face da terra como sacerdotes do Altíssimo, por ordem de Melquisedeque. Adiante falaremos deste para a eubiose, né? É considerado o Bídia dos avataras. Procede de Agartha e para ela retornam, embora que passando como mortos para o mundo. Conheceis o que se refere ao túmulo desses seres, por certo o conheceis. Número 4. Os seguidores de Jesus, principalmente os apóstolos, nem mesmo se soubessem, poderiam incluir em suas pregações a anunciação do novo ciclo que só começaria a terminar o seu. Além disso, a sua tarefa era afirmar a missão do Cristo e, portanto, somente dele haveriam de se ocupar. Ainda mais deviam demonstrar que Yeshua, Ben Pandira, tinha mais valor do que os anteriores e não deixavam de estar certos, porquanto a própria sucessão dos avatares dos diversos estágios da evolução confere a cada um valor mais elevado que o anterior, considerando-se uma mesma categoria de seres, né? Aí não está considerando essa categoria, mas no sentido de, né, maiores revelações que poderão ser dadas. Tanto é que a Blavatsky mesmo fala que um outro discípulo dotado de maiores conhecimentos, né, iria falar daquilo que ela não pôde falar, né? Insistimos, se em vez de firmar o conceito de Yeshua, ou Cristo, né, no seio da massa, houvesse os apóstolos falado em um futuro avatar de maior valor que aquele, afastariam das mentes dos homens, dos seres humanos, a semente do seu próprio objetivo, que era afirmar no mundo a missão do Cristo, né? E qual era verdadeiramente essa missão? Poder garantir conhecê-la. Guarde-se a exibição ao mundo, né, de documentos inéditos do Oriente Próximo sobre Cristo e sua obra, né? Isto mesmo diz a Blavatsky, né? H.P. Blavatsky, na Doutrina Secreta. E segundo noticiaram há pouco tempo, os jornais, alguns deles foram já encontrados numa caverna nas proximidades do Mar Morto, onde existiu antigamente o Colégio Iniciático dos Essênios. Diga-se de passagem, onde Yeshua esteve dos 13 aos 30 anos, documentos esses que vêm de ser decifrados por um frade dominicano francês, cujo nome não nos ocorre no momento. Voltando a respeito do próximo avatar, os apóstolos a ele não se deveriam referir, como vimos, porém, Yeshua o fez várias vezes. E isso é o bastante, né? Quinto, a próxima manifestação do divino é, como dissemos acima, o avatar integral Maitreya Buda, ou a Pavana Deva. Repetimos, o seu nome ocidental é bem outro, o qual não pode ainda ser revelado, sobre o qual já nos referimos. Quanto aos trechos da Bíblia, tomados sem muita procura, os quais
aduziremos breve chamadas, né? Aqui se seguem. Aludiremos, né? Breves chamadas aqui se seguem. Primeiro lá, João, Evangelho, né? 7:28. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me e sabeis de onde sou, e eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Mas por aquele que me enviou que é verdadeiro, o qual vós não conheceis. No 29, porém, eu conheço porque dele sou e ele me enviou. Então é bom ler bem devagar, né? Eu até coloquei ali, bem, é bom ler devagar. Porém, eu o conheço, né? Eu conheço porque dele sou e ele me enviou. Olha só a origem dele, né? Coisa interessante. Quando a Dharma se levanta, a lei passar lavar a jato as estrebarias dos reis Algias, pois as torres do Arcano 16 estão desmoronando a queda da Bastilha, detonando os palácios de papelão no dilúvio das necessidades transitórias, né? Então é isso aí em relação à atualidade, né? De uns tempos para cá nós estamos aí nessa situação toda, né? Quando a Dharma se levanta e a lei justa, né? Se levanta para tomar uma atitude aí, né? Para fazer, né, a varredura, né? Então, as imundícies, né, das estrebarias do rei Algias, ou Álgias, né? E as torres do Arcano 16 caindo, né? Na Atlântida, o Arcano 16 tinha 2 torres. Na atualidade tem uma torre só, né? E estão desmoronando. Quer dizer, os castelos por aí afora, né? Os cartéis, as coisas, estão tudo desmoronando por aí afora, né? Os palácios de toda ordem, está indo por fora. E assim que a sinfonia está tocando. Então a sinfonia de hoje, da atualidade, vamos dizer assim, deste século, vamos dizer, não que sejamos proféticos, né? É o Crepúsculo dos Deuses, de Richard Wagner. Aquela música, né? Aquele mesmo conceito que foi lá tocado no fim do nazismo, né? Coisa e tal, né? Foi apresentado ao nazismo pelo Richard Wagner. Então ele tocou lá o célebre Crepúsculo dos Deuses. E aqui nós estamos, né? Somos sabedores que está sendo tocado também, né? Para todo o Brasil. Então aí está o nosso bate-papo de hoje, né? Que é uma primeira parte, e logo mais uns dias teremos a segunda parte, né? Então fica a mensagem aí, ó. Cultive a verdade em todos os momentos de sua vida, e a verdade o levará ao progresso e à evolução. Seja verdadeiro em todos os pensamentos e sentimentos, né? Ações e emoções, e nada lhe ocorrerá de mal, desde que a divindade se manifeste por seu intermédio e procure ouvir a voz do silenciosa que lhe falará do fundo do seu coração por meio de sua consciência. Isso aí é aforismo do professor José de Souza. Aí o professor falando, né? A iniciação do professor José de Souza foi ainda superior à dita maêutica, né? Maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes, né? Porque não adianta chegar com cheio de diploma nas costas, porque não aprendeu nada nas faculdades em relação à ciência inicial das idades, da atualidade, né? Então, tem que deixar os diplomas, né? Vamos dizer assim, né? As comendas lá fora, e sentar-se junto com criaturas humildes também, espiritualizadas, para aprender, né, a ciência da vida. Ensinou sim a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento, de evolução. Então está aí o trabalho na liberdade interior,
Eubiose, Ciência da Vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos, né? Então, o trabalho do mestre, do professor José de Souza, ele prima pela liberdade interior, né? Tanto é que ele sugere aos discípulos que procure informações, olhe a mídia, como é que ela está, coisa e tal, faça uma avaliação disso aí, né? Não se envolva emocional com essas coisas, né? Com as coisas terríveis que existem, né? Mas avaliem, coisa e tal, e vai formando os seus conceitos. Então, a evolução universal segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, e em busca do seu Deus interior, né? Então esse é o trabalho, né? A verdade está dentro de cada um. Mantém vários departamentos nas principais cidades, curso de correspondência. Está aí o telefone, está aí o e-mail, coisa e tal, né? E ainda tem o ensino à distância, que é o EAD, né? Então dá uma ligadinha para lá, olhe direitinho lá no Google, né? Então entre em contato por e-mail e pode fazer curso de correspondência, já que às vezes fica difícil chegar até os departamentos que tem, né, que existem pelo Brasil afora e também no exterior. Então tá aí o nosso trabalho de hoje, né? Primeira etapa. Então vamos ver o que vem mais pela frente. Tem aí as apostilas também, né? Muitas transformadas também em palestras. E também a relação de palestras já realizadas, que estão lá no portal de Aquários, né? www.portaldeaquario.com.br. Dá uma olhadinha lá, né? Aí eu vejo direitinho os temas, né? Tá todos eles aí, todos eles, vamos dizer assim, permeando, né? Ou permeado pela ciência das idades, né? Não tiramos matéria de jornaleiro de nada não, né? De livrarias por aí afora. Nós tiramos, essas matérias todas são tiradas do mestre, né? E dos grandes irmãos nossos da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então tá aí, né? Olha só. Até aí já temos 80. Agora 120. Inclusive aqueles 2 detalhes lá no final, né? Melquisedeque, o mistério do fogo, né? Tem o 119, 120, né? Entre outros muitos, né? Tem mais aí, né? Tem um texto interessantíssimo, Santevis, da Alvedre e Agartha, 1, 2, 3 e 4, muito interessante também, né? Como também os demais. Tem o rei Melquisedeque, 1 e 2, 158 e 159, né? Entre a queda do ciclo, né? E o início da nova era, e é praticamente uma continuidade do que nós falamos hoje. Aí uma coisa importantíssima que é o dia da eubiose, né? Que foi, vamos dizer assim, instaurado, entre aspas, né? Inaugurado em agosto do ano passado, né? Então tá aí o dia da eubiose, 1 e 2, que é muito grande, tivemos que fazer em 2 partes, né? Foi até lá em Brasília, né? E tal. É importantíssimo ver esse material. Isso aí, olha, é um compêndio, né? De informações e tal. E também é lá outros, né? Enigmas da criação, o sentido da expressão Melquisedeque, iniciação através das idades. E eu acho que agora é o último, né? O final, né? E já atualizado, né? O triste crepúsculo dos deuses, né? Crepúsculo de uma civilização, né? Então os mundos superiores e o sistema de evolução, né? Aí dá uma palazinha sobre cosmogênese, a formação do universo. Nós temos algumas palestras lá sobre, bate-papo lá sobre Agartha não, também, mas falando sobre Atlântida, sobre a raça lemuriana, tal, né? E tá aí o nosso trabalho de hoje, né? Esse 202, Governo Espiritual do Mundo, os senhores de Vênus e a Fraternidade Branca, ele deu problema, mas eu vou fazer ainda essa semana e vou colocar ele para, né, acesso ao público, de um modo geral. E tá aí o nosso trabalho, né?
Um grande abraço a todos, saúde e boa sorte. Tem os nossos e-mails aí, pode ligar para a gente, pode entrar em contato conosco, né? Que nós respondemos as perguntas, coisa e tal, né? Dentro do possível. Então não vamos assim dizer assim, vamos responder logo. Mas me dê um dia, 2 ou 3 que eu respondo. Valeu aí, um grande abraço, muito obrigado, saúde e boa sorte, até sempre.